Graça e paz, irmãos e irmãs. Bom nós estarmos juntos, ainda que virtualmente nessa manhã, para que Deus, pela sua graça, nos ajude a compreender um pouco da sua palavra e da sua vontade para a nossa vida. Nesses dias difíceis, mas sejam em dias difíceis ou dias em que nós julgamos que estamos vivendo tempos de paz, Deus permanece o mesmo, porque Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, segundo Hebreus capítulo 13. E bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E nós cremos nesse Deus que nos acompanha, está conosco em todo o tempo. E como o pastor Tiago orou, Deus que chora o nosso choro, como chorou o choro de Marta, Maria. Ele também chora o nosso choro, sente as nossas dores. Não é o Deus, como temos nesses dias também pensado e refletido, não é o Deus deísta da filosofia grega, é o Deus presente, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então queria convidar você hoje a refletir comigo na palavra do Senhor. Eu não vou ler um texto especificamente, eu quero, na verdade, fazer um relato da vida de Elias, passar brevemente pelos capítulos 17, 18 e 19 de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, 18 e 19, e fazer um breve relato da vida de Elias, pensando nesse tema que você tem aí também no nosso telão, entre altos e baixos, entre altos e baixos. Mas para isso eu queria também fazer uma oração, pedir a ajuda, o auxílio de Deus nesta manhã de domingo. Vamos lá? Feche os olhos, ore mais uma vez comigo. Pai Santo, o Senhor conhece bem o nosso coração. E não há nada que nós possamos ocultar de Ti. Então nós pedimos que o Senhor nos olhe com Teu olhar de bondade, de misericórdia e graça. E agora, quando vamos refletir na Tua palavra, que essa reflexão seja dirigida e guiada pelo Teu Espírito. Eu realmente peço ao Senhor que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis diante de Ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. Eu realmente peço ao Senhor, Deus, que não permita que as minhas reflexões sejam reflexões meramente humanas, que as palavras dos meus lábios sejam palavras que nasçam do coração humano, mas que tanto as reflexões quanto as palavras sejam, ó Deus, conduzidas, dirigidas pelo Senhor. Não permita que da minha boca saiam palavras que não edifiquem, não permita que dos meus lábios saiam palavras que não instruam, que não sejam de sabedoria e que não carreguem a força da profecia bíblica. Eu peço isso ao Senhor em nome de Jesus. Amém. O profeta Elias é um dos profetas, se não o profeta mais importante das Escrituras. Queria que você observasse comigo que Elias aparece frequentemente nas páginas do Novo Testamento. E sempre que falo sobre Elias, penso nisso. O quanto Elias está presente nas páginas do Novo Testamento. Quando Jesus, ou quando as Escrituras, quando os Evangelhos vão falar da chegada de João Batista, diz o texto bíblico, o Evangelho, que João Batista vem na força, vem no poder de Elias. Quando Jesus transfigura no monte e a manifestação da glória de Deus se dá entre os homens através dessa transfiguração, e quando Deus ali quer manifestar que Jesus é a palavra viva dele na terra, já que os judeus todos criam que a lei e os profetas traziam toda a revelação da vontade de Deus, Deus diz, não, essa é uma
é a minha vontade sim, mas ela não está totalmente revelada, porque no meu Filho está totalmente revelada a minha vontade e a minha palavra. Então, naquele momento, aparecem na transfiguração do monte, lá no monte da transfiguração, Moisés representando a lei, e dentre tantos profetas, Moisés sempre representou a lei. Moisés é o referencial da lei. A lei veio por Moisés. Mas dentre tantos profetas que poderiam representar a profecia, a lei e os profetas do Antigo Testamento, Deus parece destacar Elias, porque sobre Elias há uma unção da profecia diferente. Eu não sei explicar, mas Elias está presente ali, representando a profecia, e é quando Deus diz: este é o meu filho, a ele ouvi. Ouçam agora, não apenas a lei e os profetas, mas ouçam o que o meu filho tem a dizer, porque ele é a revelação plena do ser de Deus. Em outros momentos também, Paulo faz referência a Elias em Romanos, Tiago faz referência a Elias na sua carta. Então Elias está presente nas páginas do Novo Testamento mais do que qualquer outro profeta, representando toda essa força da profecia. Por isso eu escolhi Elias para fazer um relato breve nessa manhã e nós pensarmos sobre esse tema entre altos e baixos. Há uma poesia de Mário Quintana em que ele diz que mais bonito que o canto dos pássaros são seus voos, porque nem todo canto é de alegria, mas todo voo é de liberdade. Quando eu falo sobre altos e baixos, talvez eu esteja falando sobre voos e cantos, porque muitas vezes os nossos voos são altos e livres, mas os nossos cantos são baixos e tristes. A vida cristã, e é sobre isso que nessa manhã eu gostaria de conversar com você, e queria chamar a sua atenção para isso. E eu peço muita graça de Deus para que eu não seja de modo nenhum um tropeço na vida cristã de ninguém, mas alguém que seja ajudador e facilitador das compreensões das questões de natureza espiritual. A vida cristã muitas vezes tem sido retratada no nosso tempo como uma crescente constante e progressiva. A vida cristã tem sido muitas vezes retratada nos púlpitos, nos ensinos, naqueles que proclamam e difundem a palavra de Deus e pensam assim estar fazendo a vontade de Deus, como uma experiência de glória em glória, de vitória em vitória, sem nunca existir dificuldades. A vida cristã não é, e essa é a minha tese nessa manhã para trazer a reflexão, a vida cristã não é uma crescente constante e progressiva, mas é uma experiência sim de altos e baixos. E a minha palavra a você nessa manhã é que entre os altos e baixos o importante é prosseguir. Então, se você guardar isso no seu coração, é isso que me importa. Entre os altos e baixos, o importante é prosseguir. O segredo da vida cristã não está em você viver uma crescente, constante, progressiva, sempre indo do melhor ao excelente, do bom ao ótimo. Não, o segredo da vida cristã é entendermos que entre altos e baixos, o mais importante é sempre prosseguir, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando aquelas que diante de nós estão, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, para alcançar aquilo que também foi alcançado por Deus. O segredo da vida cristã não é vivermos sempre de vitória em vitória e com um sorriso no rosto, estampando
fantasias. Nós não vivemos na ilha da fantasia. Mas o segredo da vida cristã é entendermos que quando estamos nos montes, precisamos de humildade e serenidade. E quando estamos nos vales, precisamos de perseverança e serenidade. Se eu lhe pregar apenas que a vida cristã é uma constante, crescente, de vitória em vitória, eu posso lhe causar muita frustração. Mas se eu lhe disser que a vida cristã é uma caminhada entre altos e baixos, e quando estamos no alto, precisamos de humildade, e quando estamos nos momentos baixos, precisamos de perseverança, eu penso que estamos mais alinhados com o Evangelho e com a Palavra de Deus. No livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, não se assuste com o tema, com o título desse livro de C.S. Lewis, porque C.S. Lewis foi um escritor fabuloso e vale a pena sempre lê-lo. E além de um escritor, um pensador fabuloso, que saiu do ateísmo para um cristianismo muito verdadeiro. Ele escreve esse livro, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, e nele ele fala-nos a respeito de um diabo mais experiente, porque C.S. Lewis gostava dessas metáforas, dessas crônicas, é dele também as crônicas de Nárnia, enfim. Ele conta a respeito de um diabo mais experiente, que se chamava Fitafuso, que instrui o seu sobrinho, Vermeble, em relação à vida de um cristão. Em relação à vida de um cristão que não andava nos seus melhores dias. Então, C.S. Lewis diz literalmente assim, colocando essas palavras na boca de Fitafuso: não o deixe sequer suspeitar da lei da ondulação. Ele diz para o seu sobrinho, ensinando como lidar com um cristão que não estava passando pelos seus melhores dias. Ele diz: não o deixe sequer suspeitar da existência da lei da ondulação entre altos e baixos. Deixe-o pensar que seria natural que o entusiasmo inicial de sua conversão devesse durar para sempre, ou que o seu estado de aridez agora é um estado igualmente permanente. O que esse texto quer nos ensinar é que muitas vezes uma das estratégias para nos paralisar na vida é pensarmos que nós precisamos sempre andar em lugares altos. Ou pensarmos que quando estamos passando pelos lugares baixos é o fim. Não, a vida cristã, ela me parece transitar nessa ondulação, nessa oscilação, e por mais que isso possa parecer um não testemunho ou um mau testemunho, eu quero lhe dizer, mau testemunho é simplesmente aparentarmos aquilo que não somos, ou dizermos aquilo que não vivemos, ou expressarmos aquilo que não está no nosso coração, ou esboçarmos sempre um sorriso. Isso pode ser esquizofrênico. Você deve ter assistido o filme O Coringa. E toda a loucura que nos é passado através daquele filme, enfim. Mas há sempre um sorriso esboçado no rosto. Por mais que haja tristeza na alma, há sempre um sorriso de palhaço no rosto, pintado. Como que se isso comunicasse a nós de que precisamos sempre ter um sorriso no rosto. Mesmo quando estamos nervosos, precisamos rir. Mesmo quando estamos angustiados, precisamos rir. Mesmo quando estamos à beira da loucura e do abismo para nos lançar, precisamos estar com um sorriso no rosto. Eu não sei se isso é saudável. Eu vou novamente retomar aqui a oração. As orações, elas carregam muito de teologia, né? Nós oramos aquilo que cremos. E enquanto, não sei se o pastor Juba ou o pastor Tiago oravam, eles disseram a respeito de que nós choramos com os que choram, nós sorrimos com os que sorriem, nós nos alegramos com os que se alegram. Que dinâmica é essa? É a dinâmica da vida.
Nós choramos com os que choram, porque na vida há choro, há lugares baixos. Nós sorrimos com os que sorriem, nós nos alegramos com os que se alegram, porque a vida não é só lugares baixos. A vida possui momentos altos em que nós nos sentimos empolgados, entusiasmados, e isso não é bipolaridade. Isso é vida cristã. Esse trânsito entre tempos de fartura e de escassez, de alegria e de tristeza. Então eu gostaria que você fosse comigo e vamos passar ou fazer um relato rápido da vida de Elias e tentar entender como que Elias é um representante tão fiel da profecia, mas ao mesmo tempo alguém que experimentou claramente esses altos e baixos, como todos os heróis da fé das escrituras cristãs. Quando nós passamos por lugares altos, a primeira coisa que eu gostaria que você guardasse e refletisse comigo é que passamos por lugares altos quando Deus nos tira do anonimato e nos coloca no meio de grandes e poderosos para confrontá-los com palavras proféticas. Quando nós saímos do nada e aparecemos abruptamente sem que ninguém tenha nos apresentado, como foi Elias, que vem de uma cidade chamada Tisbe. A Bíblia diz que Elias, o tisbita, vem de uma cidade que não aparece mais nas Escrituras, e que Charles Swindoll diz, quando escreve a biografia de Elias, que Tisbe é uma dessas cidades que a areia do deserto cobriu, porque não se fala mais nela. Uma pequena aldeia, talvez. E ele se torna um homem que revoluciona a agenda do rei Acabe, do grande rei de Israel, e da profana Jezabel. O pior dos reis de Israel e o pior casal do Antigo Testamento, Acabe e Jezabel. De repente nasce um profeta do nada, e abruptamente ele aparece na história, e aparecendo na história revoluciona a agenda não apenas desse rei, mas a agenda de toda uma nação. Elias nos lugares altos. Nós nos sentimos no monte, nos lugares altos, quando Deus providencia meios sobrenaturais para o nosso sustento. E vai usando formas inimagináveis e milagrosas para mostrar que Ele é o Deus da provisão. Simplesmente um Deus que nos manda ficar à beira de um riacho, de um ribeiro, como Elias fica à beira de um ribeiro chamado Querite. E à beira desse ribeiro, segundo 1 Reis capítulo 17, versos 6 a 9, corvos sobrenaturalmente trazem pão e carne para que ele coma. E Deus permite que aquele ribeiro tenha uma fonte inesgotável até determinado momento, num tempo de grande seca, porque há 3 anos que não chove sobre Israel, e nesse tempo de grande seca há um ribeiro que não para de jorrar para descedentar a sede de Elias, e há corvos que vêm trazer pão e carne para que Elias coma. E quando o ribeiro seca e quando os corvos param de trazer alimento, Deus diz: agora você vai para tal lugar, haverá lá uma casa, a casa de uma viúva, e ela vai te sustentar. E quando ele chega, de fato, Deus promove algo extraordinário, porque faz com que a botija não pare de jorrar azeite e a panela não pare de ter farinha. Numa casa onde havia somente azeite para um pão e somente farinha para esse pão, onde essa mulher comeria com seu filho e morreria, porque não teriam que comer no dia seguinte. Mas a partir daquele instante, até que Deus enviasse chuva, segundo o texto das Escrituras, Elias e aquela família têm o que comer. Nesses lugares altos, nós nos sentimos no monte. E quando estamos no monte, lá embaixo, árvores são capim, bois são formigas, riachos parecem pequenos filetes de água. Nos lugares altos nos sentimos gigantes.
Quando estamos nos lugares altos? Nós estamos nos lugares altos quando nós presenciamos milagres de Deus na história. Quando nós somos usados por Deus para vermos pessoas que viviam a falência da vida ressuscitarem, como Elias, vê aquele menino, filho dessa mulher, ressuscitar. Quando Elias vê que Deus o usa para trazer vida a mortos. Quando nós enfrentamos os profetas que falam contra o Evangelho e percebemos que Deus dá anuência e homologa a nossa palavra e faz vir fogo do céu para autenticar o que dizemos, estamos nos lugares altos. Estamos nos lugares altos quando a chuva, depois de 3 anos e meio de uma seca que não deu trégua, vem porque clamamos e dizemos: Deus, envia chuva. Estamos nos lugares altos quando Deus diz: diga para o rei que virá chuva. Eu estou apenas relatando a história de Elias, então fique tranquilo. Quando Deus diz: diga para Acabe que virá chuva, e ele é tomado de uma força extraordinária e corre 25 quilômetros na frente da carruagem de Acabe, para encontrá-lo e ter um confronto com o rei, como diz o capítulo 18 de 1 Reis. Quando nós podemos desafiar quem quer que seja e mostrar que Deus está do nosso lado e pode fazer qualquer coisa por nós, nós nos sentimos nos lugares altos. Quando nós temos fé suficiente, uma fé que nós nem sabemos explicar, que faz com que nós enxerguemos uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem, e profeticamente declaramos que virá uma violenta tempestade, então que todos se preparem. Nesses momentos estamos nos lugares altos. Nesses momentos nós estamos alçando voos altos. Nesses momentos nos sentimos livres. Nesses momentos nos sentimos altaneiros. Nesses momentos nos sentimos gigantes. Nesses momentos estamos nos montes e olhamos para baixo e tudo nos parece minúsculo lá embaixo, porque nos sentimos gigantes. Mas não obstante, a vida cristã, como a vida de Elias, não foi viver apenas nos lugares altos. Porque há momentos em que passamos pelos baixos da vida. E quando é que nós passamos pelos lugares baixos? Quando depois de sucessivas vitórias e manifestações de Deus na nossa vida, as coisas não acontecem do jeito como nós planejávamos que iam acontecer, ou que deveriam acontecer, ou que nos nossos planos precisavam acontecer. É quando depois da vitória sobre 450 profetas, nós somos ameaçados por uma mulher idólatra como Jezabel, que diz: façam os deuses o que me aprouver, se amanhã a essas horas não fizer contigo, Elias, o que tu fizestes com os profetas de Baal. E nós nos sentimos então amedrontados e somos surpreendidos pela perseguição. O que pensávamos que ia acontecer? O que será que acontecia dentro de Elias, quando ele vence aqueles 450 profetas no final do capítulo 18, e profeticamente diz que virá chuva, e agora no início do capítulo 19 ele é ameaçado por Jezabel. Eu fico pensando que no lugar de Elias, eu pensaria assim: depois de atos tão inequívocos de um Deus presente que está comigo e manifesta a sua glória através de mim, haverá persuasão e essa mulher se converterá ao Deus vivo. Mas tal qual é a surpresa de Elias quando ele percebe que não há persuasão, que existe a perseguição. Nesses momentos nós nos sentimos nos lugares baixos.
Nós nos sentimos nos lugares baixos quando nós ignoramos um claro sinal de Deus. Elias, para salvar a sua vida, segundo o capítulo 19 de 1 Reis, foge, com medo de Jezabel. E nessa fuga, se cansa, deita debaixo de uma árvore para descansar e adormece. E é acordado com pão e água, ele come e volta àquele estado de morbidez, de sonolência. Mas ele não é acordado com pão e água por um transeunte, por um errante no deserto qualquer que passa e lhe é impulsionado a dar pão e água. Não, ele é acordado por um anjo de Deus que lhe traz pão e água. Mas ele volta ao estado de morbidez anterior e volta a dormir, sonolento. Se antes uma nuvem pequena do tamanho da palma da mão de um homem é capaz de dizer para Elias, diz profeticamente a Acabe que virá chuva sobre a terra, agora nenhum anjo trazendo-lhe pão e água é capaz de mostrar-lhe que Deus está presente. Quando estamos nos lugares baixos, nós nos isolamos, e é preciso entendermos isso. Nós nos isolamos de todos, nós queremos apenas uma caverna, e nessa caverna nós queremos apenas lamentar e sofrer, e queremos apenas dizer as nossas palavras de comiseração, as nossas palavras de vitimização. Nós queremos apenas expor o nosso coração e a nossa dor, e nós nos isolamos. Nos lugares baixos, quando nós temos a oportunidade de ficar frente a frente com o Altíssimo, e ficamos, mais do que ouvir a voz de ânimo do Altíssimo dizendo: que fazes aqui, Elias? Dentro dessa caverna, o teu lugar não é aqui, sai, põe-te no monte perante mim, e eu vou te mostrar toda a minha glória e todo o meu poder, que tudo aquilo que eu fiz continua sendo atual, continua sendo presente na sua vida. Põe-te no monte, Elias, perante mim. Não, mas nós estamos ali face a face com o Altíssimo e ficamos a nos justificar com a nossa autocomiseração e dizendo: eu fui extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os seus filhos te deixaram a tua aliança, os teus altares todos foram derrubados, e agora eu fiquei sozinho, e eles estão em busca de tirar minha vida. Porque nós estamos tentando convencer Deus de que não merecemos passar pelo que estamos passando, de que não merecemos experimentar o que experimentamos, e passamos a falar com Deus a respeito dos nossos grandes feitos, como se esses feitos fossem nossos e não dele em nós. Isso nos fala desses lugares altos e desses lugares baixos na vida de Elias. Mas a última pergunta que eu queria lhe fazer é: o que Deus faz nesses momentos, né? Deus faz algumas coisas que parecem ser importantes na nossa caminhada da vida cristã, que não é uma caminhada, volto a dizer, de um crescente, progressivo, constante, de vitória em vitória, mas de uma caminhada também não linear, constante, mas numa caminhada de altos e baixos. O que Deus faz? Deus precisa nos convencer dos nossos equívocos sobre a vida cristã. E Deus precisa nos mostrar que tem mais gente passando pelo que passamos. Quando Ele chama Elias para uma conversa e diz: Elias, preste atenção no que lhe direi. Depois de todo o seu discurso dizendo que você está só, que mataram todos os profetas, que você está sendo perseguido e que ninguém te entende, que você está sozinho, eu quero lhe dizer que tem mais gente passando pelo que você está passando, porque eu reservei 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal.
Preste atenção, Elias. Há mais gente que pensa como você pensa. Há mais gente que sente o que você sente. Há mais gente que está na mesma fileira que você está. Há mais gente que faz parte desse batalhão que você pensa que é de um homem só. Há mais gente nisso. Às vezes é necessário que Deus desmonte as nossas convicções falhas, de palha, para nos mostrar que precisamos construir algo mais sólido para a vida. Que Deus não é um Deus que fica construindo castelos encantados e mostrando que a vida é algo que sempre vai de glória em glória, de vitória em vitória, de crescente em crescente, mas Deus precisa mostrar que nós precisamos aprender que há momentos sim em que estamos nos lugares altos, e esses momentos são os momentos que precisamos de humildade, mas há lugares baixos, e nesses momentos que precisamos é de humildade, é de perseverança. Nós precisamos entender que a dinâmica da vida é a mesma que foi entregue a José, e José foi sábio para compreendê-la. Quando ele revela o sonho a Faraó, ele diz: haverá 7 anos de muita vitória, de muita honra, de muita fartura, mas virá 7 anos de escassez, de aridez. O certo é que nós providenciemos força no tempo alto, para que suportemos os tempos baixos. Deus precisa muitas vezes desfazer os nossos equívocos, para que nós construamos algo sólido e não frágil. Meu irmão, é muito frágil esse pensamento de que você não vai ter dificuldades na vida cristã. É muito frágil esse pensamento de que você nunca vai sofrer reveses. É muito frágil esse pensamento de que não há tempestades. É frágil inclusive o pensamento de que com Cristo no barco tudo vai muito bem. Não, com Cristo no barco às vezes tem tempestades, mas é certo que com Cristo no barco nós podemos perseverar nas tempestades e chegar do outro lado seguros. O que é que Deus faz? Nesses momentos Deus nos faz, ou manda nos fazer o mesmo caminho de volta, sem atalhos, pelo deserto. Ele disse para Elias: Elias, volta para o caminho de Damasco no deserto, porque eu tenho algum trabalho para você fazer. E Deus nos ocupa de uma terapia funcional. E Ele diz: você vai ungir reis e profetas, porque é isso que você sabe fazer, Elias. Por fim, eu queria concluir a minha mensagem, que é muito simples. Que é na seguinte perspectiva: na vida cristã, há períodos em que nós estamos prontos a derrotar 450 profetas de Baal. E nós topamos o desafio. Mas há dias e há tempos em que nós estamos escondidos na nossa caverna existencial, com medo de enfrentar a vida. Eu queria que você entendesse que entre altos e baixos, o importante é prosseguir. Dá para colocar aquela figurinha, Felipe, por favor? Felipe vai colocar uma figurinha que representa o que eu quero dizer. Entre altos e baixos, não dá? Só aí? O pessoal está vendo na tela? Entre altos e baixos, o importante é prosseguir. E posso te dizer uma coisa? Está tudo bem quando as coisas não estão tão bem quanto nós queríamos que estivessem. Está tudo bem quando nós nos entristecemos às vezes. Está tudo bem quando nós choramos. Está tudo bem quando nós lamentamos.
Está tudo bem quando nós sentimos reveses na vida. Tem outra figurinha, Felipe? Já passaram, né? O importante é prosseguir, guarde isso. Olha essa outra figurinha aí. Olha essa outra figurinha, que vai aparecer daqui a pouco. Hã? Tá tudo bem quando a gente enfrenta esses momentos. O importante é prosseguir. Nos lugares altos, o importante é a humildade. Nos lugares baixos, o importante é prosseguir, é perseverança, é continuar. Entre os altos e baixos, o essencial é reconhecer que Deus nunca abandona a gente. Sabe por quê, irmãos? Esse sentimento de Elias é o nosso sentimento. Eu penso que esse sentimento é o sentimento universal, de que Deus está conosco quando as coisas vão bem, quando as portas estão sempre abertas, quando as coisas estão indo de vento em popa. Mas quando as coisas não parecem ir da maneira como nós planejamos, parece que Deus se retirou. E nós começamos a sentir o mesmo que Elias: eu estou só. Nós passamos pelo mesmo sentimento que Jesus precisou sentir na cruz para entender esse sentimento. Porque na cruz, Deus, ou Cristo, repete o Salmo 22 dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Você acha que Deus havia abandonado Jesus? Eu sinceramente penso que não, porque Ele sempre esteve junto. Mas o sentimento do abandono estava presente. O sentimento de que Deus parece que se ausentara estava ali presente. E esse sentimento estava no coração de Elias, mas é necessário que nós permitamos que isso inunde a nossa alma, de que Deus é o Deus dos montes, mas Deus também é o Deus dos vales. Eu me lembro de uma batalha que o povo de Israel experimentou. E agora, eu não consigo mais citar os textos assim, de bate-pronto, mas está em 1 Reis, ou 2 Reis também, que diz que os inimigos ficaram atormentados, porque o Deus deles era o Deus dos montes. Mas aí quando eles olharam para Israel, eles diziam: mas o Deus desse povo é o Deus dos montes, mas é também o Deus dos vales. Porque a estratégia desse povo era levar os povos para os vales para lutar. E de repente eles chegaram a essa conclusão: o Deus de Israel é o Deus dos montes, mas é também o Deus dos vales. Não adianta essa estratégia com eles. De fato, o nosso Deus é o Deus dos montes e dos vales. O nosso Deus é o Deus dos embates heróicos, mas é o Deus presente também nas cavernas da covardia. Entre altos e baixos, meu irmão, o fundamental é saber que o amor de Deus é incondicional, é irrevogável e é irreversível. Entre altos e baixos, o essencial é reconhecer isso, que Deus nunca abandona e que Ele nos ama sempre. Eu gosto do Salmo 23, por exemplo, porque o Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Por amor do seu nome, guia-me por veredas retas de justiça. Ele me põe junto às águas tranquilas. Que coisa boa é a gente ter esse cenário construído diante de nós. De um Deus que faz com que a gente descanse junto às águas, que faz com que nós experimentemos pastos verdejantes, veredas retas, justas, sem pedras para tropeçar, sem espinhos para ferir nossos pés. Que coisa boa é isso. Mas a Bíblia também diz no Salmo 23: e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, e unges minha cabeça com óleo.
Ou seja, há momentos em que nós enfrentamos adversários, há momentos em que nós transitamos por vales, há momentos em que nós enfrentamos sombra e morte, mas seja nas águas de descanso ou nos pastos verdejantes, seja nos vales de sombra e morte, enfrentando adversários severos, bondade e misericórdia certamente me seguirão durante todos os dias. E eu não preciso temer mal algum, porque habito na casa do Senhor para todo o sempre. Todos os dias, dias de luz ou dias de sombra, dias de vitória ou dias de derrota, dias de sucesso ou dias de fracasso, dias de guerra ou dias de paz, não importa, Deus está sempre lá, porque Ele nunca abandona os seus. Eu jamais te deixarei, nem nunca te abandonarei. Isso é bom saber. É bom saber, por mais que às vezes seja difícil permitirmos que isso inunde o nosso coração, que entre altos e baixos é imprescindível entender que Deus sempre tem pensamentos bons sobre você, um futuro e uma esperança, para que tudo acabe bem. É bom saber disso, como o salmista no Salmo 42. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Espera nele, porque ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Feche os olhos. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos fortalece. Porque o Senhor revigora as nossas forças. E porque o Senhor nos mostra que os heróis da fé, como Elias, não eram semideuses como da mitologia grega. Ou não eram deuses com paixões humanas, como os da mitologia grega. Obrigado porque os heróis da fé, da Bíblia Sagrada, eram seres humanos, suscetíveis às mesmas sensações que nós. Como Elias, onde a tua palavra diz claramente na carta de Tiago: Elias, homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós, mas homem que orava. Homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós, mas homem que orava. Porque o que nos fortalece na vida cristã não é confiarmos no nosso braço, mas é confiarmos no braço do Senhor. Porque o que nos dá condições para irmos até o final na vida cristã não é termos forças humanas para caminhar, mas é crermos que podemos ir nas asas da alva. Obrigado por isso, Senhor. Nós oramos assim, no nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele levante o rosto sobre ti e que Ele te dê a paz. Que a graça de Jesus, o amor incondicional, constante, irreversível e irrevogável de Deus e o consolo do Espírito permaneça sobre você, hoje e para sempre. Amém.